Os irmãos vão entender por que esse texto, na medida que o pastor for tratando aqui o que meu Senhor me pediu, vai ter uma compreensão melhor para todos vocês. Todos aqui, eu vou ser bem direto, todos aqui sabem que agora, essa semana foi marcada com um episódio, com um evento, de um representante das igrejas, ou da Igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui nesse país, se fez presente numa reunião com o Vaticano, mais especificamente com o atual Papa, para com o Papa, Roma e mais líderes religiosos, ONU, inclusive, fazer um pacto que eles chamam aqui de Pacto Educativo Global. Eu prometo para os irmãos que eu vou estar pelo Verdade em 10 minutos, amanhã, publicando algo a respeito, para explicar melhor, detalhadamente, o que eu não posso fazer de púlpito aqui, porque o horário não me permite. Tá? E o propósito também aqui não é esse. Tratar institucionalmente o que aconteceu lá no evento. Porque vocês têm que entender que a presença deste homem representando não só o movimento evangélico como a Assembleia de Deus Madureira, a presença dele lá não é uma presença que parte de uma iniciativa dele, exclusiva dele e dos seus sentimentos religiosos. Tá? O que na verdade ele foi fazer lá é para confirmar aquilo que a gente vem denunciando, que cristianismo é catolicismo. Ele está lá porque a igreja é uma coisa só. O esquema é uma coisa só, o sistema é uma coisa só. E uma coisa que o que a gente vem denunciando há um bom tempo, os irmãos que me acompanham sabem, tá? O cristianismo foi inventado pelo catolicismo. O protestantismo foi inventado pelo catolicismo. E a Igreja Romana sempre teve controle total do movimento evangélico e de suas instituições. Ingênuos são pensar aqueles que acreditavam de que a reforma nos trouxe uma libertação desse sistema católico, porque isso, se você pesquisar historicamente, não é possível se confirmar. Pelo contrário, o protestantismo serviu de emancipação para a maçonaria. Calvino e Lutero trabalharam por essa emancipação institucional, tanto que os maçons se encontravam dentro das primeiras igrejas protestantes aqui nesse país, e etc, etc. Então, o que Abner Ferreira foi fazer lá em Roma agora, foi cumprir um protocolo religioso que todas as igrejas já estão submetidas a cumprir há muito tempo na agenda da ONU, que é o que a gente vê, na verdade, denunciando aqui. Mas eu não vou falar sobre isso. Dele, do papel dele, da igreja dele, que é uma estrutura conveniada, interligada totalmente com as igrejas da ONU. Bom, o que eu vou, na verdade, tratar com a igreja a pedido do meu Senhor, são as pautas que foram defendidas ali, que eles chamam de tarefa da igreja. Daí, pastor, eu vou trazer de púlpito algumas coisas importantes, que vocês que estão aqui precisam entender e compreender o teu posicionamento como cristão, como deverá ser. Porque daqui para frente, essas sensibilizações que estão sendo definidas, como eles chamam aqui de educação global, já pegou, está envenenando e está destruindo a cabeça do povo. Porque muita gente está trocando evangelho para cumprir o politicamente correto, para cumprir religião. Então a gente trabalha com os irmãos sabem o quanto isso é preocupante, ao mesmo tempo, obviamente, necessário nós estamos a par. Mas uma das primeiras coisas que eu queria aqui com você cumprir para a glória do meu Senhor é dizer que esse assunto nos interessa no que diz respeito a interpretar os tempos de acontecimentos desse mundo, porque isso é pauta de evangelho, isso é tema de evangelho. Porque escatologia, ou a visão dos últimos dias, isso é tarefa da igreja, dada por Cristo. É tarefa da igreja e missão da igreja, entre os homens, assumir essa posição. De traduzir, de interpretar cada coisa que acontece nos dias de hoje, nesse mundo em que estamos, com base nas afirmações de Cristo e nos seus pronunciamentos. Então, os primeiros detalhes que o pastor gostaria de deixar à igreja aqui, que é o que na verdade o evangelho me diz, e eu sou pregador dele, que o caráter e o propósito de Deus
sempre foi pelo Filho e por tudo aquilo que ele pôs em prática a nível de ações redentivas. O propósito dele sempre foi deixar claro que ele é controlador da história. De ponta a ponta, nada acontece aqui nesse mundo sem a sua permissão. Então, dentro de uma visão panorâmica dos acontecimentos, desde o início da queda do homem até os nossos dias, tudo aquilo que aconteceu dentro desse mundo foi previamente revelado por ele, como também teve a sua presença redentiva. Tá? Pontos esses que eu posso considerar, os amados irmãos, que não só a aliança de Deus com Israel, como também a sua apostasia. Posteriormente, como também os profetas que estiveram ali em Israel e profetizaram e anunciaram a vida do Cristo e do Messias, que Jesus cumpriu literalmente, perfeitamente cada termo. Então, se você trabalhar essa panorâmica do início ao fim, você vai ver rastros disso. De um Deus que controla a história e que faz questão de que suas ações redentivas, como também as suas promessas, se cumpram dentro dela. E um detalhe importante é que a obra de Cristo é um cumprimento de uma parte da história. É um cumprimento messiânico de uma parte da história humana. E aquilo que se cumpriu nele e que foi revelado nele foi fixado desta forma, que a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição assinala para nós na dispensação uma visão futura, previamente já estabelecida e definida por ele, de processos que são inalteráveis. O que eu quero dizer é que depois que Jesus desceu aqui nesse mundo para servir a humanidade com redenção, ofertando a sua vida como preço de resgate, foi fixado nele e nos seus pronunciamentos que há coisas que devem acontecer nesse mundo e nessa terra, que para que ele seja glorificado, são inalteráveis. Não podem mais ser modificadas, vão ser levadas até uma consumação. Vão ser levadas até o final e ao pé da letra. Porque os seus pronunciamentos são pronunciamentos divinos, e é importante que se cumpram para que ele seja glorificado. Então, para aqueles que estão me escutando, para que se prove ao contrário, de que Jesus não tem essa prerrogativa escatológica, ou digo, de que ele não tenha poder sobre a história, como também de defini-la antecipadamente como ela vai terminar, para provar que ele não tem essa autoridade, você tem que mostrar algum equívoco no que ele disse e no que ele falou desse mundo. Como disse meu Senhor, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. É uma questão messiânica, de caráter messiânico e redentivo, que nenhuma palavra que ele disse e falou, ministrando sobre este mundo, sobre os sistemas, sobre a ordem humana, sobre a igreja, tudo que diz respeito a essa terra e os homens que estão aqui, é necessário e preciso que cada coisa que ele falou seja levada a uma consumação e tenha o seu cumprimento exato e literal. Então diríamos que se tivesse que dar uma resposta para você aqui agora, clara e honesta, até o momento não se registra um equívoco. Então, para aqueles que têm dúvida da consumação, ou da visão do fim, ou daquilo que Jesus na verdade se prontificou a narrar do que vai acontecer com essa terra, com os homens, inclusive com a igreja, tá? Porque o que eu vou tratar hoje aqui cumpre uma destas coisas, a sua apostasia. Então, para aqueles que têm essa dúvida, você obviamente precisa trabalhar a hipótese de que Jesus ele tenha falhado e errado em alguma coisa que ele disse, do que fala-se do futuro desse mundo e do fim das eras e da era humana. Foi claro? Então, a escatologia é uma coisa muito séria, porque muita coisa que a igreja vê acontecer nesse mundo agora tem explicação bíblica e científica. Muita coisa que está acontecendo com a igreja, com os homens, com a sociedade, com a história, com o mundo, com o sistema, foi revelado por Cristo à igreja, foi dada a ela uma carta, não só de esperança, mas também profética, para que ela dominasse esses assuntos, para que ela tivesse resposta
para dizer aos homens que estão lá fora o que na verdade está acontecendo com esse mundo e para onde nós estamos direcionados agora. Então, para o meu Senhor, nada é do acaso. Para aqueles que estão aqui, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle do que está acontecendo com este mundo agora. Porque o que está acontecendo com este mundo agora cumpre o que Ele falou. Essa sensação que está lá fora agora, de que os homens vão conseguir uma escápula com Deus e do seu juízo, uma escapatória, essa sensação, essa ideia é errônea. Ela é mentirosa. Agora, eu respeito a opinião de vocês. Se alguém é a favor de que nós teremos um mundo melhor e um mundo diferente, e um mundo de progresso e esperança, então eu desafio você a provar que Jesus, ele realmente comprove isso. A perda de capacidade de pronunciamento, sabedoria, julgamento messiânico, inclusive profético. Não demais, senhores, enquanto se cumprir as escrituras, o que você na verdade precisa admitir na tua vida é que nós estamos indo para o fim. Ninguém vai tirar isso de nós enquanto não provar o contrário. Enquanto as revelações dele continuarem progredindo e de maneira aguda anunciar uma consumação, nós vamos continuar pregando isso e traduzindo isso e falando isso, mas não dentro de um espírito de loucura, de insanidade e irresponsabilidade, de forma nenhuma. Pelo contrário, de maneira gloriosa, de maneira legível, legítima, científica, bíblica, porque tudo que confirma do que ele disse só prega uma coisa: ele vai ser glorificado, mesmo que os homens não aceitem isso. Ele terá um dia de glória, e o dia da sua glória é o dia da glória desta igreja, porque o dia que ele tiver o dia dele, nós teremos também um dia com ele, e definitivo e eterno. Tomei aqui um reloginho que bate, um relógio que aponta para o tempo de Deus, para as confirmações e os cumprimentos dos seus acontecimentos, como das suas previsões, que a igreja, dentro disso, é discipulada, ela é disciplinada a ter um posicionamento de noiva ou esposa legítima de Cristo. Então agora, nesse exato momento, dentro desse caráter e pronunciamento messiânico, você nitidamente percebe que as instituições que se julgam cristãs e igrejas de Cristo não estão tendo o comportamento e posicionamento digno de uma instituição de Cristo. Até porque nem pregar mais o evangelho pregam, sequer se posicionam acerca disso, de comunicar à sociedade aquilo que Jesus falou do que vai acontecer com este mundo e do que vai acontecer no porvir. É uma cena triste e lamentável que nós estamos vendo acontecer, mas em compensação chamo a atenção de todos aqueles que estão nesse culto, para que vocês realmente não se deixem contaminar pelas utopias, que vocês não se deixem levar pelos falsos anunciamentos, pelos pronunciamentos filosóficos deste mundo, que você não se deixe corromper na sua mente e no seu coração, por esse uso de linguagem, comodismo, que a sociedade agora está emoldurada a obedecer, ou até mesmo programada a se sujeitar a do terceiro mundo. Espero no meu bom Jesus, irmãos, que vocês sejam participantes e coparticipantes dessa igreja que vai subir, dessa igreja que espera a vinda de Cristo, e de maneira legítima e gloriosa o espera. Espera no meu bom Jesus que esta lâmpada não se apague dentro de você, e que você a mantenha acesa com azeite do céu, à espera do noivo, à espera do esposo. E nós sabemos aqui que a caminhada da igreja só termina nesse mundo quando Jesus vier buscá-la.
E essa é a visão do futuro que nós temos da parte dele. Que a vida dele, que a morte dele, que a ressurreição dele nos direciona para uma consumação. Que o evangelho não para na morte. Que o evangelho não é barrado na cruz, ou parado pela cruz. Que o propósito de Deus segue em dias abreviados, para levantar uma igreja feita de fiéis, regenerados por Cristo, para que quando Ele se manifeste no dia do Senhor, aqueles que estão dentro dela, não sejam palha, não sejam bode, mas sejam fiéis. Um detalhe, além da necessidade da escatologia bíblica ser pregada dentro da igreja e o posicionamento do nosso Senhor de dar à igreja uma carta com previsões disso ser passado à igreja com responsabilidade, há um detalhe aqui que eu li em Apocalipse, capítulo 13, que se destaca aqui, o que na verdade todos conhecem por nova ordem mundial, que em termos técnicos, tá, e bíblicos, é usado para descrever a evolução do pecado no mundo. Esses termos são anticristo, anticristos, corrupção, abominável desolação e apostasia. Esses são os termos técnicos que se traduz isso. Um sistema que gera, que prolonga, que prospera e progride a iniquidade e o pecado nesse mundo. E dentro desse cenário, em Apocalipse 13, 17 e 18, Jesus antecipa a João no capítulo 14, verso 11, a figura de duas pessoas. O que é chamado pelas escrituras de duas bestas. Uma figura política e uma figura religiosa. O que eu tenho para falar disso aqui para os irmãos? O primeiro interesse do Senhor não foi só desvendar sobre a igreja a visão futura do que será a política mundial. O seu desenho, a sua hierarquia. Porque isso também está aí na revelação e eu não vou trabalhar com você agora. Mas dentro dessa hierarquia, dessa visão supranacional do que vai ser, na verdade, o mundo no futuro, dentro de uma ordem mundial, Jesus define que dentro dessa estrutura mundial existirá um líder político que assumirá a frente dessa liderança mundial por um bom tempo, que empregará sanções políticas, econômicas, culturais, religiosas, educativas, etc., etc., e terá como assessor uma segunda figura, e uma figura religiosa, que a Bíblia fala da outra besta, como segue Apocalipse 16, 13, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10, que essa outra figura, a segunda besta ou a figura religiosa, que assessorará o anticristo, estará a serviço dele, com características semelhantes. E a palavra do Senhor fala que esta figura religiosa, da qual servirá o anticristo, com os seus ditames, com os seus propósitos, com os seus objetivos, dentro de uma visão, obviamente, mundial, que a tarefa dele no serviço que ele vai cumprir é essa aqui. A aparência de um cordeiro. Assumir para si ser uma figura messiânica. Porque o cordeiro aí na profecia representa a figura imaculada de Cristo. Que esse assessor religioso do anticristo vai querer tomar para si, a fim de exercer influências. E influências religiosas. Mas diz que ele assumirá a figura falsa de um cordeiro, falando como um dragão. Ou seja, ele assumirá dentro da apostasia, dentro da corrupção religiosa, dentro das igrejas institucionais, a tarefa ou força-tarefa de empregar falsas doutrinas, de ensinar e introduzir heresias, que é o que na verdade vinha acontecendo, historicamente falando, dentro do catolicismo, pelo tempo que imperou, depois pelo protestantismo, e aí se confirma historicamente isso. A falsa igreja, que há muito tempo lidera a frente religiosa,
cristã, e até o momento está à frente disso, intitulada Igreja de Cristo, mas cheia de arrogância, cheia de heresias, cheia de contradições. Agora, uma coisa importante aqui, no que o pastor vai falar. Primeiro detalhe, como que Jesus mostra que a figura política e religiosa se correlacionam? Como que religião e política dá certo para o anticristo? Notem vocês que o anticristo vai precisar de uma figura religiosa. Ele precisa e necessita da religião. Porque a igreja e a religião emancipa a nova ordem mundial. Ela abre as portas para a nova ordem mundial. Por quê? Porque ela representa as suas pautas, as suas sensibilizações, representa as suas incitações. Então olha como que Jesus deixa claro aqui, que a política e a religião andam lado a lado, para trazer rápido o déspota, o rival, o inimigo da cruz de Cristo. O segundo detalhe, o nível de aproveitamento disso, da apostasia. E como isso rendeu, segundo meu Senhor, iria render para eles o lucro, para que realmente fosse estabelecido a ordem mundial, era necessário e preciso que houvesse uma figura messiânica ou um falso cordeiro, falando como um dragão dentro da igreja. Que tal? Que a gente realmente não conseguiria contabilizar quanto tempo isso acontece. Aí é um outro detalhe que o pastor eu quero frisar mais ainda, que além de ele ocupar uma posição religiosa, aquele que prestará serviço ao anticristo, dentro de uma autoridade religiosa e posição religiosa, com capacidade de influenciar a sociedade, de maneira institucional, Jesus vai deixar claro em Apocalipse 17, 9 ou 18, que se trata do sistema sacerdotal do Império Romano. A gente vai ler essa profecia, e a igreja vai tirar proveito disso. Apocalipse 17, verso 9 ao 18, que Jesus não só se preocupou em descrever esse sistema, como também dar a posição geográfica e histórica dele. Então notem vocês que a simbologia, ela não só descreve a posição política e histórica desse sistema que prestará serviço ao anticristo, dentro de uma versão messiânica ou de uma aparência falsa de igreja ou de cordeiro, como o pastor já falou, Jesus se preocupa até o detalhe geográfico, de que não só está sobre 7 reinos políticos, como também sobre 7 colinas. O que na verdade se comprova que a cidade em que está o Vaticano agora, ela está sobre 7 colinas, que é a cidade das 7 colinas na Itália. Até geograficamente, Jesus ele teve a preocupação de dizer aonde está a grande meretriz, aonde está a grande Babilônia, aonde está esse sistema sacerdotal de apostasia que servirá ao anticristo com o serviço, ou então com a capacidade de influenciar a sociedade. Onde Jesus define como morada de demônios, e também define que foi com base nesse sistema que a sociedade se embebedou com o vinho da prostituição literária, doutrinária, e o vinho também representando o sangue de Cristo que ela profanou, deteriorou, mutilou, desgraçou com a sua obra. Então assim, não precisa de muito esforço para provar. Profeticamente, biblicamente, historicamente, politicamente, etc., etc., que o Vaticano e a Igreja Católica Apostólica Romana cumpre a profecia. Como também a posição daquela que vai preparar ou melhor dizendo, que vai oferecer essa força-tarefa de dar ao anticristo a cabeça religiosa da humanidade, ou a representação religiosa da humanidade. E tudo isso está sendo feito dentro de um programa, de uma cooperação, de um desenvolvimento educativo, por meio de instituições cadastradas, por meio de instituições credenciadas por eles, intelectuais e núcleos
de intelectuais que eles formaram. Então o que Abner Ferreira foi fazer lá, agora essa semana, é nada mais do que isso. É respeitar, se dobrar diante do sistema que ele pertence, e não só ele, como todo o cristianismo. Se dobrar e se ajoelhar diante daqueles que são seus patrões e seus financiadores. Que eu não tenho aqui agora o objetivo de detalhar mais isso institucionalmente, mas em compensação, profeticamente, biblicamente, está muito trabalhado para nós, da parte de Cristo, explicitamente aberto para todos nós, do que vai acontecer aí. Ou melhor dizendo, do que nós estamos para enfrentar. Agora, dentro disso, para não soar muito aos amados irmãos, e que o pastor eu estou sendo rude, de que eu esteja sendo raso nas minhas afirmações, eu venho dizendo aos amados irmãos, que a igreja de Cristo, que as marcas dessa igreja, que a sua unidade, que a sua identidade, que o seu sistema para diferenciar das outras, tá? Porque nós não somos evangélicos, nós não somos católicos, nós não somos protestantes, nós não somos nada dessa linha sistêmica religiosa. Eu não pertenço a ela, eu sou cristão. Tá? Eu pertenço a isso, a uma fé exclusiva e determinada a servir a Cristo. Eu não tenho uma religião, eu tenho uma fé por Ele, ok? E eu venho dizendo aos amados irmãos, as marcas da igreja de Cristo, a prova de que ela é de Cristo, são os seus princípios e a sua administração. Ela tem que ser bíblica. Ela precisa cumprir o modelo instituído por Cristo. Porque a igreja não tem autoridade própria. Eu não posso ir para Roma se eu quero. Em nome de uma igreja que se julga cristã, eu não posso me deslocar para lá para cumprir esse papel corporativo, como fez ele. E como muitos outros líderes se posicionam nessa autoridade para reger o seu próprio evangelho e para gerar a perspectiva do seu próprio ministério, tanto que dizem o meu ministério. A igreja surge de Cristo e as suas marcas devem pregar isso, que os princípios que a regulam e administram os seus propósitos, que eles venham de Cristo e sejam proporcionados de Cristo. Nós não temos liberdade aqui para agir, para fazer o que queremos, sequer para ensinar aquilo que queremos. Porque a igreja é uma instituição dele, que ele comprou com a vida, que ele adquiriu por mérito, e roubaram isso dele, para reduzir a igreja, na igreja do povo, na igreja do Estado, para reduzir a igreja numa mera instituição religiosa. É política. E esses homens se aproveitaram. Ganharam, lucraram com a ignorância do povo. Quando conseguiram reduzir a igreja, por essa veneração e respeito pelas instituições. E perdeu-se noção e capacidade disso aqui, de identificar quem é a autoridade teológica da igreja, quem representa o pensamento de fé aqui entre nós. E não pode ser igreja, porque o pensamento teológico da igreja, quem representa tem a prerrogativa messiânica, cumprir os requisitos daquele que seria o Salvador. E quem rege a doutrina e a fé é Ele. Não é a igreja, não é a liderança, mas aquele que está à frente e acima de qualquer homem. A causa mais suficiente do que todos nós.
que todo tipo de razão, aquele cujo Paulo disse que é a plenitude dos tempos, e que todas as coisas convergem nele, porque a glória de Deus está sobre ele. A autoridade do pensamento cristão vem e é proporcionado daquele que cumpre o messianismo. E a igreja perdeu essa noção de identificar quem tem autoridade e entregou a chave do pensamento cristão na mão de homens e na mão das instituições. E é o que na verdade, esses caras na verdade continuam lucrando com isso. Porque sai era, entra era, as coisas se repetem. Nada é bíblico, nada se comprova, nada se testifica em Cristo, mas eles continuam pregando e ensinando, mesmo assim. Jesus não foi político, Jesus não foi ecumênico, Jesus não foi ambientalista, Jesus não foi socialista, mas eles continuam representando, mesmo assim. E por quê? Porque respeitam? Não, porque na verdade foram infiltrados na igreja para cumprir isso, a subversão e afastar a igreja de Cristo, que é o que na verdade se prega cristianismo.